Olá, que a graça bendita do Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, seja na sua vida, na sua casa, na sua família, com todos os seus. Meu nome é Sérgio Cândido de Carvalho. Mais uma vez nós estamos aqui para a gente compartilhar uma palavra de vida, uma palavra que pode transformar alguma coisa em nós. Nós não pregamos aqui religião, sempre falo isso. E se você puder e quiser, mesmo recebendo essa mensagem através de outras redes sociais, ir lá no YouTube, é Sérgio Cândido de Carvalho, e dá um like. Eu aprendi que quanto mais like eu recebo, mais o YouTube passa essa mensagem para as pessoas. Então, se você puder dar um like lá, eu vou ficar muito feliz, tá bom? Um abraço. Mas hoje eu gostaria de falar um pouco sobre o amor, sabe? Porque esse um ano já de pandemia que nós estamos passando, eu até hoje me contive em não falar sobre ela e em breve talvez eu faça, mas eu estava fazendo uma leitura e eu estava vendo como é interessante o amor de Deus por nós. Quando João foi escrever o Evangelho de Jesus, ele escreveu o capítulo 3 que as pessoas adoram. Se você parar na rua, foi lá no centro de Belo Horizonte, qualquer lugar, num lugar muito movimentado e parar 10 pessoas, pelo menos 8 vão saber que em João 3, capítulo 3, versículo 16, está escrito assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho único, o primogênito, o unigênito, melhor, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então João 3,16. Muito linda essa palavra, né? A maioria sabe isso de cor, que Deus enviou o seu Filho unigênito, o único Filho, para que todos os que nele crescem não perecessem, mas tivessem a vida eterna. E analisando essa palavra, quando a gente lê essa escrita, é tão interessante que quando você pensa, por que João escreveu que Deus amou o mundo de tal maneira? Por que tal maneira? E eu quis especular que João quis dizer o seguinte: eu não consigo transmitir o tamanho do amor de Deus. Então João pode ter tentado escrever assim, porque Deus amou muito. Não, tá pouco. É porque Deus amou o mundo demais. Não, tá pouco. É porque Deus amou tanto. Peraí. Não, Deus amou o mundo de tal maneira. Nem vem explicando qual maneira, que é tal maneira. Como nós traduzimos de tal maneira? É interessante nós percebermos que Deus, o amor dele por nós é tão grande que ele não nos deixa só. Quando nós falamos de amor, e você que me ouve sempre sabe que eu gosto de falar dos 3 tipos de amor, né? O amor filho, que é o amor de pai para filho, o amor eros, que é o amor sensual, e o amor ágape, o principal, que é o amor de Deus, o amor sacrificial. Tem um 4º tipo de amor que os gregos usam, nos Estados Unidos também é muito comum, o storge, que é o amor vindo do grego também, que é aquele amor mais afetuoso de pai para filho, aquele amor pela prole. Mas no meu entendimento, e me perdoem humildemente, esse já está incluso naqueles outros 3, por isso eu não uso muito. Mas eu falo mais do filho, amor de pai para filho, do eros sensual, e do ágape, que é o amor sacrificial, o amor de Deus por nós. Porque o amor de Deus foi assim, ele enviar o seu único filho para nos ensinar. Então a ideia é quando Deus envia Jesus para nascer de uma mulher humilde, de uma mulher simples, de uma virgem, de uma mulher que enfrentaria milhares de problemas para poder explicar para as pessoas como que ela estaria grávida sem ter tido relação com ninguém. Então o amor, ele é para mudar a nossa vida, fazer transformação. Alguém disse uma vez, ele construiu um grande círculo e não me chamou para entrar. Só que alguém chegou e disse, pois eu fui lá e construí um círculo ainda maior e o convidei para entrar. Tudo resolvido. Então o amor é isso. Se ninguém te chama para entrar, chame-se alguém para entrar. O amor não é de lá para cá, o amor é daqui para lá. Quando algumas pessoas falam assim, se eu tiver que morrer por fulano de tal, eu morro. Se você morrer por ela, não é amor, porque você não estará mais para cuidar dela ou dele.
O amor, na verdade, é o sentimento, eu não gosto nem de falar muito de sentimento não, que é uma decisão que nós tomamos, de ainda que tenha que sacrificar em alguns pontos a nossa própria vontade, nós fazemos pelo outro. Você imagina Deus retirar o seu filho da glória, de toda a majestade que ele tinha no céu, e falar para ele: meu filho, vai lá. E ele vir aqui, viver como nós vivemos, enfrentar as coisas que nós enfrentamos, viver o que nós passamos aqui. É muito amor, né? Por isso que João não encontrou uma palavra. Ele diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira. Olha que amor sensacional que Deus tem por nós. Amor, na verdade, é encontrar na felicidade do outro a nossa própria felicidade. Às vezes a gente conversa com pessoas. Eu fui conversar com um casal de jovens que estavam se preparando para casar. E os dois, graças a Deus, eu sou feliz por isso, gostavam muito de mim. E vieram bater um papo, conversar comigo e tal. E aí eu perguntei para ela assim: por que você quer casar com ele? Ela falou assim: porque ele é muito bom, ele é a pessoa melhor do mundo, ele é o único que vai me fazer feliz. Eu tenho certeza que é ele que é o único que pode me fazer feliz. E eu perguntei para ele: e você, por que você quer se casar com ela? Aí ele disse: é a mesma coisa, é porque ela é a única que pode me fazer feliz. Eu vou casar com ela por isso, porque ela é muito boa para mim, ela cuida de mim. Então, eu fui analisando e mostrando para eles que a motivação estava invertida. Ou seja, eu vou casar com ela porque eu a amo tanto que eu vou fazê-la feliz. Aí nós invertemos, pergunta para ela, ela fala: eu vou casar com ele porque eu o amo tanto que eu vou fazê-lo feliz. Vai acontecer a mesma coisa, só que da forma inversa. Então, o amor é, na verdade, eu encontrar a minha felicidade da felicidade do outro. Quando eu vejo o outro feliz, eu estou feliz. Isso é amor. Charles Chaplin escreveu algo sensacional. Ele fala: o homem não deixa de viver quando morre, e sim quando deixa de amar. Olha só o exemplo que Deus deu para nós. Ele amou o mundo de tal maneira, a ideia de Deus era que nós entendêssemos assim, que não havia nada mais especial para ele do que esse amor. Apóstolo Paulo, quando escreveu uma carta sua aos Gálatas, no capítulo 5, versículo 6, ele escreveu que a fé, ela atua pelo amor. Olha, até a fé depende de amor. Eu não tenho fé só para mim, eu não tenho fé só para o meu bem, para as minhas vontades. A fé atua pelo amor. Tem uma palavra também no Evangelho em Lucas escreveu no capítulo 15 sobre o filho pródigo, que é interessantíssima. O filho pede os bens que ele entendia que eram seus, o pai tem que vender e dar a parte dele para que ele fizesse o que quisesse. Então ele sai de casa com seus bens, vai e gasta tudo, com meretriz, com festa, com farra, etc. E muitos de vocês conhecem essa palavra, vou resumir muito. Ele já, na verdade, decretou quase que a morte do seu pai, porque naquela época o testamento era dividido só depois da morte do pai, da pessoa que deixou. E ele pediu a parte que lhe cabia, ou seja, estava como se estivesse matando o seu próprio pai. Mas o pai, por amor, deu a ele a sua parte e ele foi gastou tudo a ponto de querer comer comida dos porcos. Então ele se lembra do pai e diz: espera aí, meu pai tem empregados, tem tudo, eu vou voltar, nem que ele me trate como um empregado, como um servo dele, mas eu vou voltar, é melhor para mim. Então aquele filho pródigo volta e diz: papai, eu estou voltando para dizer que eu pequei contra Deus, pequei contra o Senhor, então me receba como um servo. O pai lhe deu tudo, lhe deu anel, lhe deu chinelo, lhe deu comida, mandou matar um animal, fazer uma festa para ele, porque aquele filho estava perdido, foi encontrado. Então esse amor é o que nós precisamos aprender. O outro filho, o que ficou bravo com seu pai, dizendo: mas eu estou aqui o tempo inteiro, o senhor nunca matou um cabrito para mim, para dividir com meus amigos. Mas o pai falou: meu filho, mas tudo que eu tenho já é seu, você está aqui. Seu filho estava perdido e foi achado. Então, é esse tipo de amor que difere, sabe? Então, Deus amou o mundo de tal maneira, não tem uma expressão, não tem um valor de medida que você põe o amor de Deus. Por quê? Porque o segundo ponto, olha só, de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê. Olha que coisa mais interessante. Então Deus amou o mundo de tal maneira. Qual maneira? Não tem uma explicação. Qual maneira? Dando o seu único filho em favor de nós, para que nós tenhamos vida eterna com ele. A dúvida, ela causa um mal muito grande na nossa vida. A dúvida, ela é muito traiçoeira, traidora. Sabe por quê? Porque a dúvida faz que a gente perca
aquilo que poderíamos alcançar se não fosse o medo de errar. Então tem pessoas que falam assim, eu tenho fé em Deus, eu amo Deus, eu gosto de Deus, mas não amo o próximo, não amo as pessoas, não faz o bem, fala mentira, prejudica os outros, engana as pessoas. Isso não é amor, isso é enganação. Muitas pessoas se dizem religiosas, mas praticam tudo que a própria religião dele não permite. Eu prego contra aquilo. Por isso que eu sempre digo a você que me ouve aqui, eu não prego religião, eu prego Jesus Cristo, Filho de Deus, nascido da Virgem Maria. Eu prego aquele homem que veio enviado de Deus para nascer nessa terra, para aprender as coisas nossas, para viver como o homem vive, para ir aprender as nossas próprias necessidades. E você vai ver que Jesus, mesmo sendo Deus, ele teve fome, teve sede, sentiu frio, comeu, bebeu, dormiu. Então Jesus, ele veio viver o que nós vivemos para que nós fôssemos ensinados por ele como enfrentar essa vida. Um pai, certa ocasião, foi a presentear a sua esposa e disse para a filhinha dele que era deficiente, ela não andava, ela tinha uma deficiência grave, e o papai diz assim: hoje eu vou fazer uma surpresa para a mamãe, comprei um presentão e vou dar para ela, quando ela entrar na porta eu vou esconder atrás da porta, quando ela entrar eu vou entregar o presente. Aí a menininha disse: ô papai, deixa eu entregar então, eu quero agradar a mamãe. Aí o pai disse: mas você não anda, não tem jeito. Ele falou: não tem problema, o senhor me leva no colo. Tá vendo? É o que Jesus quis ensinar para nós. O que você não pode fazer, vai no colo de Deus, monta nos braços do Senhor, se coloca no braço de Deus. Deus é Pai, Deus te ama, Deus me ama, Deus quer o melhor para você, quer o melhor para mim. Nós vivemos aqui, mas nós dependemos de Deus, Ele que cuida de nós. Então, Ele enviou o único Filho para que nós tivéssemos vida nele. Mateus também, chamado Levi também, ele escreveu no 6,33 algo interessante. Ele fala: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e essas outras coisas que ele elenca em cima de vida vos serão acrescentadas. Então olha só, buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Como que nós buscamos o reino de Deus? É deixar Deus reinar sobre nós. Quando nós entramos na oração do Pai Nosso, nós dizemos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. O que é isso? É vir a nós o reino, ele reinar, ele comandar, ele é o nosso rei. Então nós vamos fazer algo por ele, nele, com ele. Isso é que é vir o reino de Deus sobre nós. Então, Deus amou o mundo de tal maneira, qual tal maneira? Que deu o seu único filho, para quê? Para que tenhamos vida eterna. Muitas pessoas duvidam da vida eterna, outras acreditam que ela será alcançada de outra maneira. Uns dizem que qualquer caminho leva a Deus, e isso não é verdade. Não é verdade, porque o próprio Jesus falou, ele falou assim: eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Portanto, não é qualquer caminho que leva a Deus, não. O caminho que leva a Deus chama-se Jesus Cristo. Sem Jesus Cristo não tem salvação eterna, não tem vida eterna. E não sou eu que estou dizendo, é o próprio Jesus quem escreveu. Ele próprio disse isso: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então, o amor que Deus teve por nós foi enviando o seu próprio único Filho para que nós tivéssemos vida eterna. Outra coisa interessante, quando essa palavra é lida e você se lê, vai ver que não estou inventando, que ela está escrita na Escritura Sagrada, está afirmando para você e para mim que a vida eterna existe. Então eu não preciso mais ter dúvida. A dúvida traiçoeira, essas dúvidas que traem a nossa mente, ela não existe mais na minha vida. Por quê? Porque a partir de agora eu entendo que Deus está falando que ela existe, a vida eterna existe. Ou seja, as coisas não vão acabar aqui. Isso aqui não é passageiro simplesmente e acabou, não. Isso lá morreu, acabou. Acabou não. Nós teremos ainda mais ainda. Há um céu onde Deus tem um trono e onde Ele vai receber os seus. Há uma nova cidade. Porque lá no livro do Apocalipse, o próprio Jesus falou que tinha isso. Ele falou que tem uma cidade, há uma cidade nova. Fala: na casa de meu pai há muitas moradas. Então há um lugar onde nós vamos morar. As ruas são de ouro, de cristais. Existe a morada no céu. Escute isso: a hora que nós partimos daqui, nós teremos uma outra morada. Não pense você que a eternidade é uma invenção, a criação do homem, não. Foi o próprio Deus que deixou escrito, o próprio Deus que falou isso. E se você aprende a alimentar o amor, você se transforma de tal maneira, como o Senhor disse aqui, Deus, que é difícil você ser odiado sempre. O nosso maior exemplo foi o próprio Jesus. Ele foi tão bom,
Jesus só fez bondade. E nós temos que ter cuidado, sabe? Nós vamos viver agora aí a época de propaganda política no nosso país. E quando nós não temos atenção, nós somos enganados. Porque quando Jesus estava preso, Barrabás, aquele vagabundo, ladrão, assassino que também estava, era para ser uma decisão. Quem que nós vamos soltar? Eu só posso soltar um. Ou eu vou soltar Jesus, que se diz o Cristo, ou eu solto Barrabás, o ladrão, o assassino. O que o povo começou a gritar? Barrabás, Barrabás, Barrabás. De repente a onda do nome foi soltando, de repente soltaram Barrabás e mantiveram o Filho de Deus preso até ser crucificado. Nós estamos aí vendo a política no Brasil chegando. Muitas pessoas vão gritar Barrabás, 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 e nós corremos o risco. Corremos o risco de Barrabás tomar a direção e nós perdemos o controle do nosso país. Então, hoje nós estamos falando sobre o amor de Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Que tal maneira? Como que mede tal maneira? A tal maneira de Deus é que deu o seu único Filho, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha, aí o terceiro toca, a vida eterna. Então a vida eterna que existe, nós podemos e devemos acreditar que a vida eterna existe. Quando São Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 6, versículo 8, ele falou que se morremos, morremos para Cristo, se cremos também em Cristo, com ele viveremos. Então há uma vida eterna. Em João 14, 2, Jesus falou que na casa de meu pai há muitas moradas, você não se engane, não deixe as dúvidas tomar o seu coração. E nós não falamos aqui de religião não, de proibição disso, proibição daquilo, de jeito nenhum. Jesus veio para destampar o poço. Jesus veio mostrar o nosso verdadeiro eu, para você, para mim, para todos que querem. Jesus veio nos ensinar a passar daquilo que somos para aquilo que nós podemos ser. Como? Em Deus. Deus na minha vida, Deus na sua vida. Se você e eu não cremos em Deus, não vivemos com Deus, o que adianta para nós? Tanto que você e eu podemos saber, o que adianta a gente ganhar o mundo inteiro, ganhar tudo e perder a salvação da nossa própria alma? Um dia nós haveremos de prestar conta de tudo. Se você é bom, se você é mau, se você é ruim, se você faz o bem, se você ama, se você não ama. Porque amar quem nos ama é fácil, amar filho, amar pai, marido bom, esposa boa. Nós nos referimos a amor incondicional, sabe? Como esse amor ágape, que é um amor sacrificial, de Deus enviar um único filho dele para morrer naquela cruz, com dor de sofrimento. Sabe quem morria na cruz? Ladrão, assassino, gente perniciosa. Jesus nunca fez o mal, Jesus nunca levantou a mão contra alguém, ele só caminhou, tirou pessoas das vidas erradas que tinham e conduziram com ele, salvou, curou muitas pessoas naquela época, ajudou muita gente, ensinou bem. Ele falava, olha que ame a Deus, ama o próximo, ama como a ti mesmo, não faça o outro aquilo que você não quer para você. Jesus só ensinou coisas boas, ainda assim ele foi assassinado, foi morto, crucificado. E no finalzinho ainda, pouco antes da sua morte, já pregado, ele disse, Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Ou seja, depois que ele ensinou, você e eu agora já sabemos o que fazemos. Porque ele nos deu ensinamento, ele nos deu orientação. Você e eu sabemos agora. Portanto, ame incondicionalmente. Ah, mas eu fui traído. Foi traído, não se importe. Quem vai dar conta da traição é quem traiu, não é você. Eu já fui traído também. Não me refiro ao meu casamento, obviamente. Já fui traído por amizades, por pessoas falsas, por mentiras. Mas tudo isso passa, sabe por quê? Porque eu vou chegar diante de Deus um dia, a hora que eu partir dessa terra, que é meu corpo deitar sem vida, quando cessar os meus sinais vitais, todos, eu estarei diante de Deus com a minha alma para prestar conta, assim como você também. Um amigo pode te trair, um parente pode te trair, um cônjuge pode te trair, qualquer pessoa pode te trair, mas Deus nunca, jamais. Sabe por quê? Porque Ele te amou de tal maneira que Ele enviou o seu único Filho para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Que você possa ter vida eterna em Jesus Cristo. Confie nele, acredite nele, fale para ele um dia, o Senhor é o meu Deus. Entra no seu quarto sozinho, fecha a porta, ajoelha e conversa com ele. Você vai ter uma grande surpresa, sabe por quê? Porque ele vai estar do seu lado, vai te responder e vai ter anjos acampados ali ao seu lado, porque é a promessa dele. Que Deus te abençoe. Não se esqueça de ir lá no YouTube e dar um like lá. Tudo bem? Até a próxima, que Deus abençoe muito você, a sua família e te guarde dessa pandemia maldita, mas que o poder de Deus seja sobre a sua vida, sua casa e a sua família. Até a próxima, se Deus permitir.